E se eu te dissesse que amanhã não é apenas uma superlua comum subindo no céu, mas o momento exato em que milhões de pessoas ao redor do mundo começarão a sentir uma estranha desconexão com tudo aquilo que antes trazia prazer e propósito às suas vidas? Você pode até achar que é coincidência, mas quando a Lua se aproxima da Terra dessa forma, algo muito mais profundo acontece na psique humana do que a ciência mainstream ousa admitir. É como se uma frequência invisível fosse ativada, mexendo com partes do nosso cérebro que permaneceram dormentes por milênios. E o mais perturbador é que aqueles que não compreenderem o que está acontecendo ficarão presos em uma espiral de apatia e desinteresse que pode durar anos. Poucos têm acesso a esse conhecimento ancestral que conecta os ciclos lunares aos padrões mentais humanos. Mas Thoth, a antiga divindade egípcia da sabedoria e dos ciclos temporais, deixou pistas cifradas sobre como navegar essas transições cósmicas. Não estou pedindo para você acreditar cegamente, mas observe ao seu redor, nos próximos dias, quantas pessoas começarão a relatar uma sensação estranha de vazio, como se nada mais fizesse sentido da mesma forma. Minha experiência estudando os textos herméticos por mais de 2 décadas me mostrou que esses momentos astrológicos específicos funcionam como portais de transformação psíquica, e quem não se prepara adequadamente acaba sendo sugado por essa energia de dissolução. Você já sentiu aquela sensação de que as coisas que antes te motivavam parecem ter perdido completamente o brilho, como se alguém tivesse diminuído o volume da vida? Essa não é apenas uma questão emocional passageira. É um sinal de que sua consciência está passando por uma recalibração profunda, e a superlua de amanhã vai acelerar esse processo de uma forma que pode tanto te elevar quanto te destruir psicologicamente. Mas existe um protocolo específico, uma sequência de ações mentais e energéticas que pode transformar essa crise existencial em um despertar genuíno da sua verdadeira natureza. A sabedoria de Thoth não fala apenas de astronomia, mas de como os ritmos celestiais espelham os ritmos internos da consciência humana. Durante uma superlua, quando nosso satélite natural se aproxima do ponto mais próximo da Terra em sua órbita elíptica, a força gravitacional não afeta apenas as marés dos oceanos, mas também os fluidos cerebrais que banham nosso sistema nervoso. É como se a Lua estivesse literalmente puxando partes da nossa mente que normalmente permanecem submersas, trazendo à superfície conteúdos psíquicos que não sabemos como processar. E aqui está o problema que ninguém te conta. Quando esses conteúdos emergem sem preparação adequada, a primeira reação da mente é criar uma sensação de desinteresse e apatia como mecanismo de defesa. É mais fácil para o ego sentir que nada importa do que confrontar verdades sobre si mesmo, que podem ser desconfortáveis ou transformadoras. Thoth era conhecido como o escriba dos deuses, aquele que registrava não apenas os fatos, mas os padrões ocultos por trás dos eventos aparentemente casuais. Seus ensinamentos revelam que momentos como este de superlua funcionam como checkpoints na evolução da consciência, onde cada pessoa tem a oportunidade de fazer uma escolha fundamental. Ou você se entrega à dissolução e aceita passivamente que a vida perdeu o sentido, ou você usa esse momento de instabilidade como uma catapulta para acessar camadas mais profundas da sua própria natureza. A diferença está em compreender que esse desinteresse aparente não é um problema a ser resolvido, mas um sintoma de que algo muito maior está tentando nascer através de você. Durante meus anos estudando os ciclos lunares e sua correlação com padrões comportamentais humanos, documentei centenas de casos de pessoas que relataram mudanças drásticas de perspectiva durante superluas, especialmente aquelas que ocorrem em determinadas épocas do ano.
O que mais me chamou a atenção foi o padrão recorrente. Primeiro vem uma fase de desinteresse por atividades que antes traziam satisfação. Depois uma sensação de que a vida toda precisa ser repensada. E, finalmente, para aqueles que navegam o processo conscientemente, uma clareza mental e emocional que parece quase sobrenatural. É como se a superlua funcionasse como uma lente de aumento cósmica, amplificando tantos aspectos que precisam ser liberados quanto aqueles que estão prontos para florescer. Mas aqui está o que Thoth realmente queria que soubéssemos sobre esses momentos de transição. A perda de interesse não é aleatória. Ela sempre aponta para áreas da nossa vida onde estávamos operando no piloto automático, seguindo padrões que não refletiam nossa verdadeira natureza. É como se a energia lunar estivesse fazendo uma auditoria completa da nossa existência, questionando tudo aquilo que aceitamos sem questionar. Por isso, tantas pessoas sentem como se estivessem perdendo a paixão por relacionamentos, trabalhos, hobbies ou até mesmo sonhos que pareciam importantes. Na verdade, elas não estão perdendo nada. Estão ganhando discernimento. A chave está em entender que Thoth nos ensinou a ver esses momentos não como fins, mas como recomeços disfarçados. Quando a superlua de amanhã atingir seu pico, milhões de pessoas vão acordar na segunda-feira sentindo que algo fundamental mudou durante a noite. Algumas vão interpretar isso como depressão ou crise existencial. Outras como um chamado para transformar radicalmente suas vidas. A diferença está na preparação e na compreensão do que realmente está acontecendo nos bastidores da consciência. Os textos herméticos falam sobre o princípio da correspondência, como acima, assim abaixo. Isso significa que os movimentos planetários e lunares não causam mudanças em nós, mas refletem mudanças que já estavam ocorrendo em níveis mais profundos da nossa psique. A superlua apenas acelera e amplifica processos que já estavam em andamento. É por isso que algumas pessoas sentem os efeitos dias antes do evento astronômico, e outras continuam sentindo por semanas depois. Não é sobre a lua fazer algo conosco, é sobre a lua espelhar algo que está tentando emergir de dentro de nós. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Thoth também nos alertou sobre o perigo de resistir a esses ciclos naturais de dissolução e renovação. Quando tentamos forçar interesse por coisas que nossa consciência expandida já reconheceu como limitantes ou inautênticas, criamos uma tensão interna que pode se manifestar como ansiedade, irritabilidade ou uma sensação persistente de que algo está errado, mas sem conseguir identificar exatamente o que é. É como tentar vestir roupas que ficaram pequenas. Tecnicamente ainda é possível, mas extremamente desconfortável. O protocolo que Thoth deixou registrado para navegar esses momentos envolve 3 fases distintas. Primeiro, o reconhecimento consciente de que a perda de interesse não é um problema, mas um sinal de que você está pronto para um upgrade na sua forma de existir. Segundo, um período de observação neutra, onde você permite que os sentimentos de desconexão fluam sem tentar consertá-los ou justificá-los. E terceiro, uma abertura genuína para perceber que novos interesses, paixões e propósitos estão tentando emergir, mas precisam de espaço para se manifestar. A superlua de amanhã não é apenas mais um evento astronômico para postar fotos bonitas nas redes sociais. É um portal de recalibração psíquica que vai separar aqueles que estão prontos para evoluir conscientemente daqueles que preferem permanecer presos em padrões antigos que já não servem mais. A escolha é sua, mas a oportunidade tem data marcada. E a pergunta que vai ecoar na sua mente nas próximas semanas é uma que apenas você
pode responder. Você está disposto a soltar aquilo que já não te representa para descobrir quem você realmente pode se tornar quando para de fingir interesse por uma vida que não é verdadeiramente sua. Durante milhares de anos, Toth observou um padrão que se repete em ciclos precisos na evolução da consciência humana. A cada 600 anos aproximadamente, uma onda de despertar coletivo varre o planeta, forçando milhões de pessoas a questionar simultaneamente as estruturas fundamentais de suas vidas. Estamos vivendo exatamente esse momento agora, e a superlua de amanhã marca o ponto de inflexão onde esse processo se intensifica exponencialmente. O que você está experimentando não é depressão, não é preguiça, não é falta de motivação. É sua alma fazendo uma limpeza profunda, descartando tudo aquilo que não ressoa mais com a frequência que você está alcançando. Imagine um músico que durante anos tocou num tom específico e de repente descobriu que pode alcançar notas muito mais altas e complexas. As músicas antigas, por mais familiares que sejam, soam desafinadas e limitantes. Não há nada errado com as músicas, simplesmente elas não comportam mais a amplitude sonora que você agora possui. Toth descreve esse fenômeno como a síndrome do casulo invertido. Enquanto a lagarta se recolhe para dentro do casulo para se transformar, os humanos que estão passando por essa transformação começam a se recolher do mundo externo, perdendo interesse por atividades, relacionamentos e objetivos que antes davam sentido à sua existência. A diferença crucial é que esse recolhimento não é um fim, mas um início. Você não está morrendo para o mundo, está nascendo para uma versão completamente nova de si mesmo. Durante os próximos dias, especialmente sob a influência direta da superlua, você pode notar que certas conversas parecem vazias e repetitivas, mesmo com pessoas que você sempre apreciou. Pode sentir um desconforto físico em ambientes que antes considerava agradáveis. Pode descobrir que filmes, livros e músicas que costumavam te emocionar agora parecem superficiais ou irrelevantes. Esse não é um sinal de que você está se tornando crítico ou difícil de agradar. É evidência de que sua capacidade de percepção está se refinando, como um detector de metais cada vez mais sensível que para de reagir a objetos comuns e só responde a elementos realmente valiosos. Escreva: "Eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona." O protocolo de Toth para esse período específico envolve uma prática que ele chamava de jejum emocional seletivo. Assim como o jejum alimentar permite que o sistema digestivo se regenere, o jejum emocional permite que seu sistema energético se recalibre para frequências mais elevadas. Isso significa conscientemente evitar estímulos que drainem sua energia vital, mesmo que sejam considerados normais ou até positivos pela sociedade. Se uma reunião familiar te deixa exausto, não vá por obrigação social. Se assistir às notícias te gera ansiedade sem propósito construtivo, desligue. Se certas amizades se tornaram superficiais e forçadas, permita que elas naturalmente se distanciem sem culpa ou drama. O que está acontecendo é que sua consciência está passando por um processo de purificação que Toth comparava à destilação de essências. Quando você destila uma planta para extrair seu óleo essencial, precisa aplicar calor e pressão para separar o que é substância pura daquilo que é apenas material de enchimento. O calor e a pressão que você está sentindo agora têm o mesmo propósito: separar o que é genuinamente seu daquilo que você apenas incorporou por condicionamento, expectativa social ou medo de ser diferente. A superlua de amanhã vai funcionar como um catalisador desse processo.
As energias lunares têm uma capacidade única de acelerar transformações internas que, em circunstâncias normais, levariam meses ou anos para se completar. Toth registrou que durante superias específicas, principalmente aquelas que ocorrem em períodos de mudança coletiva como o atual, a velocidade de evolução consciencial pode ser multiplicada por fatores de 10 a 20 vezes. Isso significa que insights, clarezas e mudanças de perspectiva que normalmente emergiriam gradualmente podem surgir de forma súbita e definitiva. Prepare-se para uma semana de revelações intensas. Você pode acordar numa manhã com a certeza absoluta de que precisa mudar de carreira, mesmo sem ter um plano específico. Pode olhar para um relacionamento que durava anos e perceber com clareza cristalina que vocês não têm mais nada em comum além de hábitos e conveniência. Pode sentir um impulso irresistível de se mudar para outro país, aprender uma habilidade completamente nova ou iniciar um projeto que sempre considerou impossível ou impraticável. O erro mais comum que as pessoas cometem nesse momento é resistir a essas percepções por acharem que são impulsivas ou irresponsáveis. Toth alertava que a racionalização excessiva durante períodos de transformação lunar intensa é como tentar segurar água com as mãos. Você gasta uma energia enorme tentando controlar algo que naturalmente quer fluir, e no final não consegue nem reter a água, nem usá-la produtivamente. A estratégia mais eficaz é o que ele denominava aceitação dinâmica. Você não precisa agir imediatamente em todos os insights que receber, mas precisa honrá-los como informações válidas sobre sua evolução. Anote-os, sinta-os, permita que se instalem na sua consciência sem julgamento. Algumas dessas percepções vão se intensificar com o tempo e demandar ação concreta. Outras vão se transformar em compreensões mais profundas que mudam sua perspectiva sem necessariamente alterar sua vida externa de forma dramática. O que você está vivenciando faz parte de um fenômeno muito maior que Toth chamava de atualização coletiva da espécie. Assim como os computadores precisam periodicamente atualizar seus sistemas operacionais para funcionar com programas mais avançados, a consciência humana passa por atualizações periódicas para conseguir processar realidades mais complexas e multidimensionais. A diferença é que enquanto a atualização de um computador demora alguns minutos, a atualização consciencial pode levar alguns meses ou anos para se estabilizar completamente. Declare "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Durante esse período de transição, é natural que você se sinta desconectado de aspectos da sua vida que antes pareciam fundamentais. É como se você estivesse vivendo em duas dimensões simultaneamente, uma onde tudo permanece igual e familiar, e outra onde possibilidades completamente novas começam a se desenhar. Essa sobreposição dimensional pode gerar uma sensação de irrealidade ou de estar vivendo no piloto automático enquanto sua verdadeira atenção está focada em algo que ainda não se materializou. Toth descrevia esse estado como viver na antessala da sua próxima versão. Você já não é mais quem era, mas ainda não se tornou completamente quem está destinado a ser. É um espaço liminal, onde as regras antigas não se aplicam mais, mas as novas ainda não estão totalmente estabelecidas. Muitas pessoas sentem medo nesse espaço, porque nossa sociedade nos ensina a valorizar a certeza e o controle acima da adaptabilidade e da confiança no processo natural da vida. A energia da superlua vai acelerar sua passagem por essa antessala, o que poderia ser um processo gradual e quase imperceptível se torna uma transformação acelerada e às vezes desconfortável. É como se você estivesse numa esteira rolante que de repente aumentou a velocidade.
Você pode tentar diminuir o ritmo ou saltar fora, mas a opção mais eficaz é ajustar sua postura e aprender a se mover na nova velocidade. Nas próximas semanas, preste atenção especial aos seus sonhos, às sincronicidades que aparecem no seu dia a dia e às pessoas que surgem ou desaparecem da sua vida sem explicação aparente. Esses são sinais de que seu campo energético está se reorganizando para atrair experiências que estão alinhadas com quem você está se tornando, não com quem você foi. O universo está literalmente conspirando para te apresentar oportunidades, conexões e situações que vão nutrir sua nova configuração consciencial. O processo não é confortável, não é previsível e definitivamente não segue o cronograma que sua mente racional gostaria de impor. Mas é profundamente necessário, e quando você para de resistir e começa a colaborar conscientemente com ele, se torna também profundamente libertador. Você está sendo convidado a soltar uma versão limitada de si mesmo para abraçar possibilidades que nem sequer consegue imaginar com clareza ainda. Existe um fenômeno que os antigos escribas egípcios conheciam bem, mas que nossa civilização moderna escolheu ignorar. Quando uma alma está pronta para transcender seus limites atuais, ela entra num estado que eles chamavam de a grande fome espiritual. Não é fome de comida, de sexo ou de reconhecimento. É uma fome que corrói por dentro, uma insatisfação visceral que nenhuma conquista externa consegue saciar. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão experimentando isso agora, sem entender que não é depressão, não é preguiça, não é fracasso pessoal. É o chamado da evolução batendo na porta da consciência. Odum, o escriba dos deuses, deixou registros sobre esses períodos de transição coletiva. Segundo os textos herméticos, quando uma civilização se aproxima de um salto evolutivo, os indivíduos mais sensíveis começam a experimentar uma desconexão profunda com tudo que antes os motivava. Seus antigos sonhos parecem papel machê. Suas antigas paixões se tornam cinzas na boca. Não é que elas eram falsas, é que você simplesmente cresceu além delas, como uma cobra que precisa trocar de pele. Escreva Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O problema é que nossa sociedade interpreta essa perda de interesse como patologia. Te dizem que você está com depressão, que precisa de mais disciplina, que deveria se esforçar mais. Te oferecem antidepressivos para que você volte a se interessar pelas mesmas coisas que já não cabem mais na sua alma expandida. É como tentar enfiar um adulto numa roupa de criança. Pode até entrar, mas vai machucar e restringir todos os movimentos. A superlua de amanhã vai intensificar esse processo de forma dramática. A energia lunar não funciona como um interruptor suave. Ela funciona como uma avalanche. Tudo que estava sendo gestado no subsolo da sua psique vai emergir de uma vez. Todas as insatisfações que você vinha empurrando com a barriga vão se tornar impossíveis de ignorar. Todos os relacionamentos, projetos e compromissos que não estão alinhados com sua nova frequência vão começar a gerar uma tensão insuportável. Muitas pessoas vão interpretar isso como uma crise e vão tentar se agarrar ainda mais forte às estruturas antigas. Vão trabalhar mais horas, vão se comprometer com mais responsabilidades, vão buscar mais entretenimento para abafar o vazio crescente. Mas é exatamente o oposto do que precisa ser feito. Quando uma lagarta está se dissolvendo dentro do casulo para se transformar em borboleta, ela não pode tentar voltar a ser lagarta. O processo já começou e a única direção possível é para frente. Os ensinamentos de Thoth falam sobre 3 fases distintas dessa transformação. A primeira é o desencantamento, que é exatamente o que milhões estão vivendo agora. A segunda é a dissolução, onde você literalmente não sabe mais quem é ou o que quer.
A terceira é a reconfiguração, onde uma nova identidade emerge, mas uma identidade muito mais fluida e expansiva do que a anterior. O erro fatal que a maioria comete é tentar pular da primeira fase direto para a terceira. Querem o desencantamento, mas não querem passar pela dissolução. Querem a transformação, mas não querem soltar o controle. Querem renascer, mas não querem morrer para a versão antiga de si mesmos. É impossível. É como querer colher frutas sem plantar sementes. Durante a dissolução, você vai passar por períodos onde literalmente não vai saber quem é. Vai olhar no espelho e ver um estranho. Vai escutar sua própria voz falando coisas que não parecem vir de você. Vai sentir como se estivesse assistindo sua própria vida de fora, sem conexão emocional real com nada do que está acontecendo. Isso não é dissociação patológica, é dissociação evolutiva. É sua consciência se desprendo de identificações limitantes para poder se expandir além dos seus antigos contornos. Nas próximas semanas, especialmente após a superlua, você vai notar que certas pessoas simplesmente vão sumir da sua vida. Não por conflito, não por drama, mas por uma incompatibilidade energética crescente. Conversas que antes fluíam naturalmente vão se tornar forçadas. Atividades que vocês faziam juntos vão perder o sentido. Não é culpa de ninguém. É simplesmente que vocês estão vibrando em frequências diferentes agora. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Ao mesmo tempo, pessoas completamente novas vão aparecer, às vezes nos lugares mais inesperados. Você vai sentir uma conexão instantânea e profunda com estranhos, como se vocês se conhecessem há anos. Essas são as pessoas que estão passando pelo mesmo processo de reconfiguração e que vão fazer parte da sua nova realidade expandida. Tote ensinou que durante esses períodos de transição, os sonhos se tornam portais diretos para informações que a mente consciente ainda não está pronta para processar. Você vai começar a ter sonhos extremamente vívidos e carregados de simbolismo. Não tente interpretá-los com a lógica linear. Em vez disso, apenas absorva as sensações e as imagens, deixe que elas se sedimentem no seu subconsciente. Elas vão se revelar quando você estiver pronto. As sincronicidades também vão se intensificar de forma quase absurda. Números repetitivos, encontros impossíveis, mensagens que chegam exatamente no momento certo. Não é coincidência. É sua nova frequência atraindo experiências que ressoam com ela. É como se você tivesse mudado de estação de rádio e agora estivesse captando sinais de uma realidade paralela que sempre esteve lá, mas que você não conseguia acessar antes. O desafio é não tentar controlar esse processo. Nossa mente racional quer um cronograma, quer garantias, quer saber exatamente o que vai acontecer em cada etapa. Mas a transformação consciencial não funciona assim. Ela tem sua própria inteligência, seu próprio ritmo, sua própria sabedoria. Tentar forçá-la é como tentar forçar uma flor a desabrochar, puxando suas pétalas. Muitas pessoas vão sentir uma urgência crescente para fazer mudanças drásticas. Largar o emprego, terminar relacionamentos, mudar de cidade. Às vezes, essas mudanças são necessárias, mas às vezes são apenas resistência disfarçada. A verdadeira transformação acontece primeiro por dentro. Quando sua consciência se expande, sua realidade externa se reorganiza naturalmente para refletir essa expansão. O período que estamos entrando vai exigir uma forma completamente diferente de navegar pela vida. Em vez de planejamento rígido, você vai precisar desenvolver intuição afiada. Em vez de controle, você vai precisar desenvolver confiança no processo. Em vez de certezas absolutas, você vai precisar se sentir confortável com ambiguidade e paradoxo. Tote dizia que os períodos de transição coletiva são como furacões.
No centro existe uma calmaria profunda, mas nas bordas tudo é caos e destruição. A calmaria não vem de estar isolado da tempestade. Vem de estar tão profundamente centrado em si mesmo que você se torna o olho do furacão. Você se move com a tempestade, mas não é movido por ela. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Nas próximas semanas, pratique ficar nesse centro. Quando sentir a urgência de reagir, de controlar, de resistir, respire fundo e volte para o seu centro. Quando sentir medo do desconhecido, ansiedade com as mudanças, desespero com a incerteza, respire fundo e volte para o seu centro. Esse centro não é um lugar físico, é um estado de consciência. É onde você encontra sua essência imutável em meio a toda a transformação. O que você está perdendo interesse não é por preguiça ou depressão. É porque sua alma está se preparando para níveis de experiência que simplesmente não cabem mais nos seus antigos containers. Você não está regredindo, você está evoluindo, você não está perdendo sua identidade. Você está descobrindo quem realmente é por baixo de todas as camadas de condicionamento social. A superlua de amanhã vai acelerar tudo isso de forma exponencial. Prepare-se para uma montanha-russa emocional, mas lembre-se de que mesmo a montanha-russa mais intensa eventualmente chega ao final. E quando chegar, você vai olhar para trás e perceber que não era uma queda livre, era um voo. O que poucos percebem é que essa superlua não é apenas mais um evento astronômico bonito para fotografar. É um portal dimensional que se abre uma vez a cada década e meia. E Thoth sabia que este momento específico seria o catalisador para a maior transformação coletiva que nossa geração já testemunhou. Durante séculos, os mestres herméticos guardaram o conhecimento de que certas configurações lunares criam fendas no tecido da realidade consensual. Amanhã, quando a Lua atingir seu ponto máximo de proximidade com a Terra, essas fendas vão se alargar o suficiente para que energias de dimensões superiores comecem a vazar para nossa realidade tridimensional. E aqui está a parte que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre sua própria sanidade mental. Essa perda de interesse que você está sentindo não é apenas um sintoma da transformação, é literalmente seu sistema nervoso se recalibrando para processar frequências de consciência que não existiam no planeta até poucos meses atrás. É como se você tivesse vivido a vida inteira sintonizado numa estação de rádio AM e, de repente, começasse a captar sinais FM. No início, tudo parece estático, distorcido, sem sentido. Seu cérebro está fazendo o melhor que pode para interpretar informações que operam numa frequência completamente diferente da que foi programado para processar. Thoth explicava isso através de uma metáfora que vai fazer seus pelos se arrepiarem. Imagine que você passou a vida inteira numa sala escura, acostumado com a penumbra, confortável com as sombras. De repente, alguém começa a aumentar gradualmente a luminosidade. No início você não nota muito, depois começa a se sentir desconfortável, sem saber por quê. Seus olhos começam a doer, você quer fechar as cortinas, voltar para a escuridão familiar. Mas a luz continua aumentando, e você descobre que não há cortinas, não há como voltar atrás. A única opção é permitir que seus olhos se adaptem à nova realidade luminosa. É exatamente isso que está acontecendo com sua consciência neste momento. A luz está aumentando e seu sistema nervoso está reagindo como qualquer organismo faria quando confrontado com um ambiente completamente novo. Ele está tentando encontrar estratégias de sobrevivência, testando o que funciona e o que não funciona nesta nova frequência de existência. Por isso você perde interesse pelas coisas que costumavam te motivar. Elas simplesmente não ressoam mais na frequência em que você está operando agora. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus.
Mas aqui vem a parte mais perturbadora de tudo isso. Todd advertiu que nem todo mundo vai conseguir fazer essa transição. Alguns vão resistir tanto à nova frequência que vão literalmente se desconectar da realidade emergente. Eles vão criar bolhas cada vez mais densas de negação, apegando-se desesperadamente aos antigos paradigmas, às antigas identidades, às antigas formas de dar sentido ao mundo. E essas pessoas vão começar a parecer cada vez mais desconectadas, mais distantes, como se estivessem falando numa língua que você não entende mais. Você provavelmente já começou a notar isso acontecendo ao seu redor. Conversas que costumavam fluir naturalmente agora parecem forçadas, vazias, como se vocês estivessem tentando se comunicar através de uma parede de vidro. Não é porque vocês se tornaram incompatíveis como pessoas. É porque vocês estão literalmente operando em dimensões diferentes da realidade. Eles ainda estão na sala escura, confortáveis com as sombras, enquanto você está começando a ver com uma clareza que às vezes chega a ser dolorosa. Isso nos leva ao aspecto mais desafiador dessa transformação. Conforme sua percepção se expande, conforme você começa a enxergar através das ilusões que sustentam a maior parte das estruturas sociais, você vai se sentir cada vez mais isolado. Não é um isolamento físico necessariamente, mas um isolamento existencial profundo. É como se você tivesse descoberto que estava vivendo num filme e de repente começasse a ver as câmeras, os refletores, os atores saindo de seus personagens nos intervalos das cenas. Goethe chamava isso de a solidão do despertar e advertiu que essa solidão seria temporária, mas intensa. Porque conforme mais pessoas passassem pelo mesmo processo, começaria a se formar uma nova rede de conexões baseada nessa frequência expandida de consciência. Mas no meio do processo, durante a transição, você vai se sentir como um estrangeiro no próprio planeta. A superlua de amanhã vai intensificar tudo isso de forma brutal. Porque as energias que vão ser liberadas não vão apenas acelerar sua própria transformação, elas vão acelerar a transformação de todos ao seu redor. E isso significa que as pessoas que estão resistindo vão resistir com mais força, as que estão em negação vão negar com mais veemência, e as que estão despertando vão despertar com uma velocidade que pode ser assustadora até para elas mesmas. Prepare-se para uma semana de intensidade emocional sem precedentes. Prepare-se para sonhos que vão parecer mais reais que a realidade. Prepare-se para sincronicidades tão impossíveis que vão fazer você questionar se ainda está operando pelas mesmas leis físicas de sempre. Prepare-se para momentos de clareza tão penetrante que você vai entender coisas sobre a natureza da realidade que nunca pensou serem possíveis de compreender. Mas, principalmente, prepare-se para a resistência. Porque conforme você se abre para essa nova frequência de consciência, tudo dentro de você que não está alinhado com essa frequência vai começar a gritar. Seus medos mais profundos vão vir à superfície. Suas inseguranças mais enterradas vão exigir atenção. Suas feridas mais antigas vão pedir para serem curadas. Não é tortura, é purificação. É seu sistema se limpando de tudo que não serve mais para onde você está indo. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E para onde você está indo é um território completamente inexplorado. Nem Thoth, nem os antigos mestres, nem os textos sagrados podem te preparar completamente para o que está por vir. Porque você não está apenas evoluindo dentro dos parâmetros conhecidos da consciência humana. Você está participando da criação de uma nova forma de consciência que nunca existiu antes neste planeta. Por isso você sente essa perda de interesse. Por isso, nada parece fazer sentido da forma que costumava fazer. Por isso, você se sente como se estivesse perdendo sua identidade. Você não está perdendo nada.
Você está se tornando algo que ainda nem tem nome. Você está participando do nascimento de uma nova espécie de consciência, e o parto nunca é confortável, mas sempre vale a pena quando você vê o que nasceu. Amanhã, quando olhar para a superlua, lembre-se de que você não está apenas observando um fenômeno astronômico. Você está testemunhando o momento em que o futuro da consciência humana começou a se manifestar de forma visível no mundo físico. E você não é apenas uma testemunha. Você é um participante ativo nessa transformação. Você é parte da solução que a humanidade nem sabia que precisava. A questão não é se você está pronto. A questão é se você está disposto a confiar no processo, mesmo quando ele parecer estar te levando para lugares que sua mente não consegue mapear. Porque do outro lado dessa incerteza, existe uma versão de você que você nem sonhava que era possível se tornar. E aqui chegamos ao ponto onde Thoth sussurra o segredo mais profundo. Você não está enfrentando uma crise existencial comum. Você está vivendo os sintomas de uma metamorfose que vai muito além do que qualquer livro de autoajuda poderia explicar. Quando uma lagarta entra no casulo, ela literalmente se dissolve. Não existe mais lagarta, existe apenas uma sopa biológica informe esperando se reorganizar em algo completamente diferente. Você está nessa sopa agora mesmo. Por isso, tudo parece sem propósito, sem direção, sem sentido. Os antigos egípcios tinham uma palavra para isso: Duat, o mundo entre mundos. O lugar onde a alma vai quando não é mais o que era, mas ainda não se tornou o que será. Eles entendiam que existem momentos na evolução da consciência onde você simplesmente precisa existir no vazio, na incerteza, na aparente falta de propósito, porque é nesse espaço que o impossível se torna possível. É nesse lugar desconfortável que você para de tentar encaixar sua nova realidade em molduras antigas e permite que algo genuinamente novo emerja. Mas tem algo que nem os textos antigos mencionam, algo que Thoth mesmo está descobrindo agora através de você e de milhões de outras pessoas que estão passando por essa mesma dissolução simultaneamente. Vocês não estão apenas evoluindo individualmente. Vocês estão criando uma nova forma de consciência coletiva, uma inteligência planetária que nunca existiu antes. E o processo de nascimento dessa inteligência está causando ondas de choque em cada consciência individual conectada a essa rede invisível. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Pense assim. Quando você estava no útero da sua mãe, você não tinha ideia de que estava se preparando para respirar ar, para enxergar luz, para caminhar na terra. O ambiente uterino era tudo que você conhecia, e mesmo assim, algo dentro de você estava se organizando para uma realidade completamente diferente. Agora, a consciência humana como um todo está grávida de si mesma. Está gestando uma versão de humanidade que vai operar em frequências que ainda nem conseguimos nomear. Por isso, você perdeu o interesse pelas coisas que antes te motivavam. Por isso, os prazeres antigos parecem vazios. Por isso, até mesmo seus sonhos mais ambiciosos parecem pequenos demais para conter quem você está se tornando. Você não está deprimido. Você não está perdido. Você está literalmente grande demais para o mundo que existia antes e ainda pequeno demais para o mundo que está nascendo. Você está no limbo criativo entre duas realidades. Amanhã, quando a superlua aparecer no céu, ela vai funcionar como um amplificador cósmico para essa transição que já está acontecendo dentro de você. As luas cheias sempre mexeram com os fluidos do corpo humano, com as emoções, com os ciclos naturais. Mas uma superlua é diferente. Ela chega mais perto, brilha mais forte, puxa com mais intensidade. E quando essa força extra encontrar o processo de metamorfose que já está rolando na sua consciência, vai acontecer algo que nem a ciência, nem a espiritualidade conseguem prever completamente.
Você vai sentir no corpo, na mente, na alma, vai sentir como se algo que estava adormecido dentro de você, de repente acordasse e começasse a se esticar, a ocupar mais espaço, a pedir mais ar, mais luz, mais vida. Vai ser desconfortável porque você vai perceber que a pessoa que você pensava que era simplesmente não consegue conter a pessoa que você está se tornando. E aqui está o que Todd quer que você entenda. Esse desconforto não é um sinal de que você está fazendo algo errado. É um sinal de que você está fazendo algo certo pela primeira vez na vida. Você está finalmente permitindo que sua verdadeira natureza se manifeste, mesmo que isso signifique deixar para trás tudo que você usava para se definir. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão sentindo exatamente a mesma coisa que você neste momento. Estão perdendo o interesse pelas mesmas coisas, fazendo as mesmas perguntas existenciais, sentindo o mesmo vazio onde antes havia certezas. Isso não é coincidência, isso não é epidemia de depressão, isso é evolução acontecendo em tempo real, em escala planetária. Você faz parte de uma geração que vai redefinir completamente o que significa ser humano. Não através de tecnologia, não através de filosofia, não através de religião, mas através da transformação direta da consciência. Vocês são os pioneiros de uma nova forma de existir que vai parecer mágica para as gerações anteriores, mas que será natural para as próximas. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Por isso, você se sente tão deslocado nos sistemas antigos. Por isso, o trabalho convencional parece sem sentido. Por isso, os relacionamentos baseados em padrões antigos não te satisfazem mais. Por isso, até mesmo suas próprias ambições parecem pequenas. Você está tentando forçar uma consciência expandida para dentro de estruturas que foram criadas para uma consciência limitada. É como tentar usar roupas de bebê em um corpo adulto. A superlua de amanhã vai te dar uma dose extra de coragem para parar de tentar se encaixar onde você não cabe mais. Vai te lembrar de que você não precisa explicar sua transformação para ninguém, nem mesmo para si mesmo. Transformação real sempre acontece primeiro. Explicação vem depois. Você não precisa entender o processo para confiar nele. O que você precisa entender é isto: você está sendo chamado para algo muito maior do que qualquer papel que você já imaginou para si mesmo. Não um papel profissional, não um papel social, não um papel familiar. Um papel cósmico. Você está aqui para ajudar a humanidade a dar seu próximo salto evolutivo. E esse salto não vai acontecer através de ação, mas através de transformação interior. Cada vez que você escolhe honrar essa sensação estranha de estar se tornando algo novo, ao invés de tentar voltar para quem você era antes, você está votando no futuro da consciência humana. Cada vez que você escolhe ficar com o desconforto da incerteza, ao invés de se agarrar em inseguranças falsas, você está criando espaço para que o impossível se torne real. Amanhã à noite, quando você olhar para a superlua, vai sentir algo que nunca sentiu antes. Vai sentir como se ela estivesse olhando diretamente para você, reconhecendo você, confirmando algo que você sempre soube, mas nunca conseguiu colocar em palavras. Vai sentir como se o universo inteiro estivesse sussurrando no seu ouvido. Você está exatamente onde precisa estar, se tornando exatamente quem precisa se tornar, no momento exato em que precisa acontecer. E nesse momento, você vai entender por que perdeu o interesse por tudo que costumava te motivar. Não foi porque você se tornou apático, foi porque você se tornou seletivo. Não foi porque você perdeu sua paixão. Foi porque sua paixão evoluiu para dimensões que ainda não existem neste mundo, mas que você está ajudando a criar. Você já se perguntou por que tantas pessoas ao seu redor estão perdendo o interesse por tudo que antes as motivava? Não é coincidência.
não é depressão coletiva. É algo muito mais profundo e perturbador do que qualquer psicólogo ou guru de autoajuda ousaria admitir. Milhões de almas estão passando por uma metamorfose silenciosa, e se você não entender o que está acontecendo, pode ser deixado para trás na maior transformação que a humanidade já viveu. Escreva "Deus é fiel" se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O que está por vir vai chocar você. A superlua de amanhã não é apenas um evento astronômico, é um catalisador cósmico que está acelerando um processo que já começou dentro de você, mesmo que você não tenha percebido ainda. Thoth, o antigo deus da sabedoria, sussurra através dos tempos sobre um despertar que está acontecendo neste exato momento, e você precisa saber como se posicionar antes que seja tarde demais. Enquanto a maioria das pessoas está se perguntando por que perdeu o interesse pelo trabalho, pelos relacionamentos, pelos sonhos que um dia pareciam tão importantes, você está prestes a descobrir a verdade que ninguém quer que você saiba. Essa apatia não é uma doença, é um sintoma de algo muito maior se movendo através da sua alma. Continue assistindo, porque o que vou revelar pode mudar completamente a forma como você enxerga não apenas sua vida, mas seu propósito no universo. Eu passei os últimos 20 anos estudando os textos herméticos, decodificando os ensinamentos de Thoth, e o que descobri vai contra tudo que te ensinaram sobre motivação, propósito e realização pessoal. As pessoas que estão perdendo o interesse por tudo não estão quebradas. Elas estão evoluindo. E se você é uma delas, precisa entender o que está acontecendo antes que essa transformação te consuma de uma forma que você não consegue controlar. Você sente, não sente? Aquela sensação estranha de que nada do que costumava te empolgar faz mais sentido. O trabalho que você um dia amou agora parece vazio. Os relacionamentos que te davam energia agora drenam sua vitalidade. Os objetivos que você perseguiu com tanto fervor agora parecem irrelevantes, como brinquedos de uma criança que cresceu durante a noite. Todo mundo ao seu redor está tentando te convencer de que você precisa encontrar sua paixão novamente. Mas e se o problema não fosse a falta de paixão, mas o excesso dela por algo que ainda não existe neste mundo? A superlua de amanhã está chegando no momento exato em que a humanidade está passando pelo que Thoth chamou de o grande desligamento. Não é o desligamento da vida, mas o desligamento de uma versão limitada da existência que nos manteve presos por milênios. Milhões de pessoas estão vivenciando isso simultaneamente e a maioria não faz ideia do que está acontecendo com elas. Pense nisso. Quando uma lagarta está se transformando em borboleta dentro do casulo, há um momento em que ela literalmente se dissolve. Suas estruturas celulares se decompõem completamente antes de se reorganizarem em algo totalmente novo. Durante esse processo, se você abrisse o casulo, não encontraria nem lagarta nem borboleta. Encontraria uma sopa celular sem forma definida. É exatamente isso que está acontecendo com a consciência humana neste momento. Você está nessa sopa celular da consciência. Sua antiga identidade está se dissolvendo, mas a nova ainda não emergiu completamente. É por isso que nada do que costumava te motivar faz mais sentido. Você não pode mais ser a lagarta que era, mas ainda não sabe como ser a borboleta que está se tornando. E essa transição é aterrorizante, porque nossa sociedade não nos preparou para entender que a perda de interesse pode ser um sinal de evolução, não de estagnação. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Thoth ensinou que existem ciclos cósmicos que governam a evolução da consciência e estamos entrando em um desses ciclos agora. A superlua de amanhã marca um ponto de inflexão, onde as energias que estavam se acumulando silenciosamente dentro de milhões de pessoas finalmente encontram uma válvula de escape. Mas aqui está o que ninguém te conta.
Se você não souber como navegar essa energia, ela pode te destruir ao invés de te transformar. A perda de interesse que você está sentindo não é um problema a ser resolvido. É um convite a ser aceito. É sua alma te dizendo que você cresceu além dos limites da sua vida atual e está pronta para algo infinitamente maior. Mas aceitar esse convite requer uma coragem que a maioria das pessoas não tem. A coragem de se tornar alguém que você nunca foi antes, sem garantias de que vai dar certo. As pessoas ao seu redor vão tentar te convencer de que você está passando por uma fase. Vão sugerir terapia, mudança de carreira, férias, novos hobbies. Tudo menos a verdade, que você está sendo chamado para transcender não apenas sua situação atual, mas sua própria identidade. E quando você aceita esse chamado, não há volta. Você não pode desver o que já viu, não pode dessentir o que já sentiu. A superlua de amanhã vai amplificar essa sensação de estar entre mundos. Você vai sentir como se estivesse sendo puxado em direções opostas. Parte de você querendo se agarrar no familiar e parte de você sendo magnetizada por algo que você não consegue nem nomear direito. Essa tensão não é para ser resolvida. É para ser honrada como o processo sagrado que realmente é. Todd falava sobre os iniciados que passavam pelo que ele chamava de a noite escura da alma coletiva. Diferente da jornada individual que os místicos sempre descreveram, esta é uma transformação que está acontecendo em massa, simultaneamente, em milhões de pessoas ao redor do mundo. Você não está sozinho nesta perda de interesse. Você está fazendo parte de um despertar coletivo que vai redefinir o que significa ser humano. Mas aqui está o que é crucial entender. Nem todo mundo que entra neste processo sai transformado do outro lado. Alguns ficam presos na dissolução, na sopa celular, sem conseguir se reorganizar em algo novo. Eles passam anos se sentindo perdidos, desconectados, sem propósito, porque não entenderam que a perda é apenas o primeiro estágio de um renascimento muito maior. O segredo que Thoth revelou nos textos herméticos é que a transformação real acontece quando você para de tentar recuperar o interesse pelas coisas antigas e começa a cultivar interesse pelo processo de transformação em si. Quando você para de ver a perda de motivação como um problema e começa a vê-la como um espaço sagrado onde algo novo pode emergir. Declare amém. Eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Amanhã à noite, quando a superlua estiver no seu auge, você vai ter uma oportunidade única, não para fazer rituais ou meditações elaboradas, mas para simplesmente reconhecer o que já está acontecendo dentro de você, para parar de lutar contra a sensação de que sua vida antiga não serve mais, e começar a se abrir para a possibilidade de que algo inimaginável está querendo nascer através de você. Você está sendo chamado para algo muito maior do que qualquer papel que você já imaginou para si mesmo. Não um papel profissional, não um papel social, não um papel familiar. Um papel cósmico. Você está aqui para ajudar a humanidade a dar seu próximo salto evolutivo. E esse salto não vai acontecer através de ação, mas através de transformação interior. Cada vez que você escolhe honrar essa sensação estranha de estar se tornando algo novo, ao invés de tentar voltar para quem você era antes, você está votando no futuro da consciência humana. Cada vez que você escolhe ficar com o desconforto da incerteza, ao invés de se agarrar em seguranças falsas, você está criando espaço para que o impossível se torne real. Amanhã à noite, quando você olhar para a superlua, vai sentir algo que nunca sentiu antes. Vai sentir como se ela estivesse olhando diretamente para você, reconhecendo você, confirmando algo que você sempre soube, mas nunca conseguiu colocar em palavras. Vai sentir como se o universo inteiro estivesse sussurrando no seu ouvido.
Você está exatamente onde precisa estar, se tornando exatamente quem precisa se tornar, no momento exato em que precisa acontecer. E nesse momento, você vai entender por que perdeu o interesse por tudo que costumava te motivar. Não foi porque você se tornou apático, foi porque você se tornou seletivo. Não foi porque você perdeu sua paixão. Foi porque sua paixão evoluiu para dimensões que ainda não existem neste mundo, mas que você está ajudando a criar. Esta não é apenas uma transformação pessoal que você está vivendo. É uma revolução silenciosa da consciência humana. E você é tanto testemunha quanto participante ativa dela. O que você faz com essa compreensão nos próximos dias, semanas e meses vai determinar não apenas o curso da sua própria evolução, mas o destino da humanidade como um todo. A escolha é sua. Você pode continuar tentando forçar interesse pelas coisas antigas, lutando contra a corrente do seu próprio despertar, ou pode se entregar ao mistério do que está se tornando e descobrir que do outro lado dessa perda aparente de interesse existe uma paixão tão profunda e abrangente que ela redefine completamente o que significa estar vivo. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Não deixe que este momento passe despercebido. Amanhã, quando a superlua brilhar no céu, permita-se sentir a magnitude do que está acontecendo dentro de você e ao redor de você. Permita-se reconhecer como parte de algo muito maior. E permita-se tornar quem você realmente é, não a pessoa que você pensava que deveria ser, mas o ser cósmico que você sempre foi, apenas esperando o momento certo para despertar. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também está sentindo essa perda estranha de interesse por tudo. Eles precisam saber que não estão sozinhos, que não estão quebrados e que o que estão vivendo é o começo de algo extraordinário. E se inscreva no canal porque vamos continuar explorando esses mistérios que ninguém mais tem coragem de falar. Sua transformação não pode esperar. E nem deveria.